Olá, pessoal! Sabadão! Temos hoje muitas perguntas interessantes. Eu tenho certeza que, de alguma forma, nós estamos tentando alcançar a todos. Bom, antes de começar, eu quero pedir para você aí, ó, senta o dedo nesse like, planta na minha vida, porque você vai colher na sua. Tá certo? Então vamos lá, a primeira pergunta. A primeira pergunta é de quem? É da Pamela. Ô Pamela, a Pamela quer saber o seguinte: o que é pecar contra o próprio corpo? Bom, pecar contra o próprio corpo é o seu corpo sendo um instrumento do pecado. E para o seu corpo ser um instrumento do pecado, de acordo com a Bíblia, são os pecados sexuais. Eu vou ler o texto aqui, que eu tenho certeza que sua dúvida em relação a esse texto. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18. Fugir da impureza. Já começou assim, ó. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual, no caso, né, peca contra o próprio corpo. Então, veja bem, esse pecado ele tem uma maior gravidade, porque você está pecando contra o seu próprio corpo, e se for um ato sexual, você está fazendo outra pessoa pecar também. Quer dizer, não só você peca, mas outra pessoa também peca. Só que esse pecado aqui ele tem três aspectos: corpo, alma, tá certo? E envolve o seu espírito. Claro, o pecado não atinge o seu espírito, se você for filho de Deus, mas a sua vida espiritual. Então, olha aqui, e na questão de consequências, tem diferença entre pecar contra o próprio corpo e pecar, seria consequências piores? Claro que seria. Deixa eu explicar uma coisa, as pessoas não entendem. Eu fiz um vídeo e nem publiquei ainda, e talvez eu vou ter que mudar esse vídeo, porque, não sei se vocês observaram, tem vídeos antigos que a gente está lançando de vez em quando. Por exemplo, um que a gente lançou sobre os anjos aí, Satanás homicida, ele é um vídeo antigo. Os últimos três são vídeos mais novos, né? A gente está com a qualidade de som melhor, o estúdio melhor. E nesse vídeo eu falo o seguinte: há uma diferença entre a habitação do Espírito Santo, a pessoa, e a unção do Espírito. A maior parte das pessoas tem o quê? A unção. Agora, a pessoa do Espírito Santo de Deus é o próprio Deus. Agora, imagine o próprio Deus que habita no espírito da pessoa, essa pessoa num pecado de adultério. Será que Deus vai estar lá naquele momento? Tá vendo? Então, aí tem o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Então, a maior parte dos cristãos, por causa do nível de consagração, eles têm a unção do Espírito. Não tem a pessoa do Espírito. Mas se uma pessoa tiver a pessoa do Espírito, que é o próprio Deus, habitando nela, e ela cometer um pecado desse, ela morre, igual Ananias e Safira morreram. Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá. Como é que você destrói o templo? Profanando o templo. Tá certo? Falei aqui que o pecado não atinge o Espírito, se atingisse, você teria que ser justificado de novo. Então, o pecado, aquele que nasce de Deus não comete pecado no Espírito. Por quê? Porque uma vez justificado, para sempre justificado, mas comete pecado na alma. Aquele que peca contra mim violenta a sua própria alma, interrompe a santificação. Eu tenho um vídeo que eu explico essa questão lá de Hebreus capítulo 6, versículo 4. Está no canal, você pode pesquisar lá e ver. Né? Então as consequências são maiores. Né? E aí esse é um tipo de pecado grave. Né? Você vai estar se autocontaminando. Mas tem outros pecados, depende da presença, do mover. Ananias e Safira, por exemplo, eles mentiram no momento onde a presença de Deus estava muito forte. Morreram. Então vai muito do nível de consagração. Os cristãos de Coríntios tratavam a ceia leviana, de maneira leviana, morreram. Coríntios 11. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não são poucos os que dormem. Bom, creio que deu para responder, Pamela. Tem gravidade sim, é um pecado muito grave, e a pessoa pode ficar fraca, doente ou morrer. Tá certo? Elton Barbosa. Pastor, o que você acha de porta da agulha? Alguns dizem que existiu outros
de Mateus 18, Lucas 18, 25. Ó, porta da agulha. Vamos ler aqui, Lucas 18, que essa palavra agulha tem duas traduções. É aquela porta onde passavam os camelos, um lugar estreito, passava com muita dificuldade. Vou tentar colocar uma foto aqui para você ver. Na hora da edição, vou tentar colocar uma foto aqui, você vai ver essa foto, chama porta de agulha. Ok? Agora veja bem, tem agulha que é a corda. Isso mesmo. Né? A agulha, no caso ali, é a corda. Passar a agulha no camelo, aquelas cordas de embarcação, que tem uma certa dificuldade. Mas isso não é algo impossível. Deixa eu ler aqui, 18, 25. Porque é mais fácil passar um camelo, então aqui é a corda, chamada camelo, pelo fundo de uma agulha, ou o camelo mesmo passar pelo fundo de uma agulha porta, são as duas colocações, do que entrar um rico no reino dos céus. Veja bem, falou que é mais fácil, falou que é impossível um rico entrar no reino dos céus. Por que é difícil o rico entrar? Porque o rico, geralmente, ele fica preso com todas as atividades que envolvem ele. Né? Os cuidados dessa vida, isso é o reino dos céus, gente. Não tem nada a ver com salvação. Vamos começar um curso de escatologia agora, dia 20, terça-feira. Se você não entrou, tem poucas vagas, né? Estamos já fechando as inscrições. Terça-feira, a gente vai tratar esse ponto. Isso é o reino dos céus. Para ser salvo, você não tem que fazer nada. É o que Cristo já fez. Basta receber a vida de Cristo. Mas outra coisa é o reino dos céus, galardão. Bom, então, Elton, acho que respondi. O camelo aqui pode ser o camelo mesmo, não tem como definir para você, e a agulha, aquelas portas, né, difíceis de passar, mas que passavam. Ou o camelo aqui é a corda, chamada camelo, passando a agulha daquela questão da embarcação. Essas duas possibilidades, de acordo com a época. Alina Penaforte. Sendo Deus conhecedor de tudo, não sabia ele que Lúcifer ia transgredir a lei? Por que permitiu? Olina, o que Deus está buscando? Vamos imaginar. Deus é criador. Por que Deus permitiu? Você acha que Deus busca robôs? Ou pessoas que o amem? Pastor, me dá um exemplo de um robô. Ele faz tudo programado. Ele não tem vontade própria. Bom, se Deus tirar o mal como possibilidade, não existe o mal como possibilidade. Vai existir só o quê? O bem. Se existe só o bem, eu não tenho escolha não, eu só posso o bem, porque não tenho outra escolha. Então Deus sendo amor e querendo o amor, sem manipular a criação, Ele deu à criação a liberdade de escolha. Isso mesmo. Deu a liberdade de escolha. Porque o amor é uma escolha livre e espontânea. Por exemplo, Lina, você está aí agora. Escolha levantar um dos seus braços. Eu vou escolher levantar um dos meus aqui. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quando eu levantei esse braço, alguma força me fez levantar o braço ou eu fiz isso por livre e espontânea vontade? Eu fiz por livre e espontânea vontade. Porém, Deus sabia. O que faz Deus ser Deus, um dos pontos é que Ele é onisciente. Ele conhece tudo. Ele sabe presente, passado e futuro. Ele sabia. Então, veja bem, mas eu que escolhi levantar. Ele não me forçou, não senti cócega, não senti nada. Foi uma escolha minha. Assim é obedecer a Deus e não obedecer. Então, Deus está fazendo uma seleção. Essa é a verdade daquilo que Ele criou. Ele quer saber quem realmente quer amá-lo espontaneamente, voluntariamente. Tá certo? Então, não é simplesmente, não ele podia ir lá e segurar na mão de Eva. Come não, Eva, isso aí está contaminado. A salvação poderia ser isso. Mas aí, saberia-se que Deus interfere. Ele não dá liberdade de escolha. Então ele não vai ter o amor. Porque o amor tem que existir onde eu sou livre para escolher. Amar ou não amar. Tá certo, Lina? Um abraço. Família Rodrigues perguntou assim, por que Deus permite o ataque desses sucubus, pastor? Né? Eles vêm nos atacar. Por que Deus permite isso? Não é Deus que permite. É as pessoas que permitem. As pessoas que dão legalidade a Satanás. O mundo espiritual trabalha em cima de legalidade. Né? O que é essa legalidade? Vou dar um exemplo. Se você colocar
dentro da sua casa, mel espalhado, doce, açúcar. Aí chega o outro dia e fala assim, mas por que essas baratas vêm para cá? Eu não mandei essas baratas virem para cá, mas você deu legalidade. E aí elas vêm, porque aquilo ali é algo que tem uma relação com elas. O pecado da mesma forma. Paulo escreve em Efésios 4, 27 para os cristãos de Efésios, filhos de Deus. Eu já ouvi gente falar comigo assim, Deus não permite um filho dele passar por isso. Deus não permite um filho dele passar por isso, o filho que teme a ele, que obedece a ele. Mas o filho que quebra regras, que vive igual um mundano, meu filho, isso é com certeza. Isso é com certeza. Né? O pai não permitiu o filho pródigo comer lavagem lá de pouco, foi uma escolha dele. Mas por que o pai deixou aqui? Não foi o pai que deixou. Tudo foram escolhas. Então, Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. Esse lugar é na mente, é na alma, é no corpo da pessoa. Né? Então, não é Deus que permite, é a pessoa que permite. Agora, essa permissão tem de duas maneiras. Consciente ou inconsciente. Tem gente que permite conscientemente, que é pior. Tem muita gente que permite sem saber. Ela não sabe. Então muitas pessoas me escrevem, pastor, muito obrigado, fiquei sabendo, esse vídeo foi uma bênção. Porque agora eu vejo que através da minha masturbação, da minha pornografia, site de pornografia e desejos incontroláveis sexuais, bestialismo, né? Eu descobri que estou dando legalidade. E essas coisas vêm e me atacam. Agora, isso é uma escolha que você faz. Se você quer viver desse jeito, é sua escolha. Tá certo? Bom, eu creio que nós estamos encerrando, mas esse quadro de perguntas e respostas é você que faz isso acontecer. Quero agradecer a todos os inscritos que têm nos apoiado, que têm nos ajudado, que têm compartilhado o nosso canal. Né? Deus abençoe vocês grandemente. Vocês são a causa de nós estarmos aqui. Tá certo? Deus abençoe e até o próximo vídeo.